Era 14 de abril de 1912, 11h40. O mar estava calmo como um espelho negro. Nenhum vento, nenhuma onda. Uma noite perfeita para navegar. Frederick Fleet estava no posto de observação quando viu algo que mudaria a história para sempre. Uma sombra escura contra o horizonte estrelado. Ele pegou o telefone e gritou 3 palavras que ecoariam pela eternidade. Iceberg right ahead. Mas você vai descobrir que essa colisão não foi o verdadeiro problema. O verdadeiro drama começou depois, quando as decisões humanas selaram o destino de mais de 1.500 pessoas. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. O Titanic não afundou por causa do iceberg. Ele afundou por causa da arrogância humana. Thomas Andrews, o engenheiro naval que projetou o navio, estava a bordo naquela noite. Ele sabia exatamente o que ia acontecer nos próximos minutos. Quando examinou os danos, sua face empalideceu. 5 compartimentos estanques haviam sido perfurados. O navio conseguia sobreviver ao alagamento de 4, mas 5 era fatal. Andrews olhou para o relógio. Calculou mentalmente. O Titanic tinha no máximo 1h30 para viver. Mas aqui está o detalhe que poucos sabem. Naquela época, os botes salva-vidas eram considerados apenas um meio de transferência entre navios. A ideia de evacuar completamente um transatlântico pelo mar era impensável. O Titanic carregava 2.224 pessoas. Os botes tinham capacidade apenas para 1.178. Matematicamente, mais de 1.000 pessoas estavam condenadas desde o momento da colisão. Isso não foi um acidente. Foi uma escolha regulamentária. Mas a tragédia real não estava nos números. Estava nas decisões que foram tomadas nas próximas 2h40. O capitão Edward Smith tinha 62 anos e estava prestes a se aposentar. Esta seria sua última viagem como comandante. Ele conhecia o mar como poucos, mas naquela noite enfrentou uma situação que nenhum manual de navegação poderia ensinar. Por volta de 00:05, Smith deu a ordem. Mulheres e crianças primeiro. Era o protocolo marítimo tradicional. Mas o que ele não sabia é que essa ordem criaria um caos psicológico que custaria centenas de vidas. O primeiro bote foi lançado à 00:45. Tinha capacidade para 65 pessoas. Saiu com apenas 28. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam que o Titanic podia afundar. O navio ainda estava estável, as luzes acesas, a orquestra tocando. Descer naqueles botes pequenos e frágeis em direção ao oceano escuro parecia mais perigoso que ficar no navio inafundável. Isidore e Ida Strauss, donos da loja de departamentos Macy's, estavam entre os passageiros da primeira classe. Quando ofereceram um lugar no bote para Ida, ela se recusou. "Onde você for, eu vou também", disse para o marido. Eles tinham 67 e 63 anos, respectivamente. Sabiam que provavelmente não sobreviveriam na água gelada. E aqui entra uma decisão que até hoje gera controvérsia. O oficial Charles Lightoller, responsável pelos botes do lado esquerdo do navio, interpretou mulheres e crianças primeiro, como apenas mulheres e crianças. Ele literalmente impediu homens de entrar nos botes, mesmo quando havia lugares vazios. Do outro lado, o oficial Harold Murdoch permitia que homens embarcassem se não houvesse mulheres ou crianças por perto. Resultado: os botes do lado direito saíram mais cheios. Uma interpretação diferente da mesma ordem salvou vidas de um lado e condenou do outro. Mas a verdadeira pergunta é: por que tantas pessoas ficaram para trás voluntariamente? A resposta está na psicologia humana. O Titanic era um símbolo de invencibilidade tecnológica. As pessoas tinham mais medo dos botes salva-vidas que do próprio navio. Para elas, descer naqueles botes era como admitir que a tecnologia havia falhado. E isso era psicologicamente inaceitável. Benjamin Guggenheim, herdeiro da fortuna mineradora, estava no bar quando o navio começou a inclinar visivelmente. Ele vestiu seu smoking mais elegante e disse: "Estamos preparados para morrer como cavalheiros." Junto com seu mordomo, permaneceu no salão principal ajudando outras pessoas até o fim. Thomas Andrews,
O próprio projetista do navio foi visto pela última vez no salão de fumo da primeira classe, olhando fixamente para um quadro na parede. Ele sabia exatamente quanto tempo restava e escolheu passar seus últimos momentos em contemplação silenciosa. Margaret Brown, que mais tarde ficou conhecida como Molly Insincável, estava no bote número 6. Ela tentou convencer os outros passageiros a voltar para resgatar pessoas na água. "Temos que tentar", dizia. Mas o medo de que os náufragos virassem o bote falou mais alto. Eles permaneceram à distância segura, ouvindo os gritos se transformarem em silêncio. E enquanto isso acontecia nos botes, o que se passava dentro do navio era ainda mais dramático. Wallace Hartley, o líder da orquestra, tomou uma decisão que entraria para a história. Em vez de buscar um colete salva-vidas, ele reuniu seus músicos no convés. Eles continuaram tocando enquanto o navio afundava. A música funcionava como um tranquilizante psicológico, mantendo as pessoas relativamente calmas em meio ao caos. Mas qual foi a última música que eles tocaram? Existem duas versões. Alguns sobreviventes juraram que foi Nearer My God to Thee, um hino religioso. Outros disseram que foi Autumn, uma valsa popular. A verdade se perdeu no oceano junto com os músicos. O operador de rádio Jack Phillips continuou enviando pedidos de socorro até os últimos momentos. Ele tinha 25 anos. Quando a energia elétrica falhou, ele tentou operar o equipamento com energia de emergência. Sua última mensagem foi interceptada por um navio a 58 milhas de distância, mas chegou tarde demais. O capitão Smith liberou a tripulação de seus deveres. "Cada um por si agora", disse. Ele foi visto pela última vez na ponte de comando, de pé, observando seu navio desaparecer nas águas geladas. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Muitas das decisões que custaram vidas foram tomadas com base em informações incompletas ou protocolos inadequados. O navio Californian estava a apenas 19 milhas de distância. Sua tripulação viu os foguetes de emergência do Titanic, mas interpretaram como fogos de artifício de uma celebração a bordo. O operador de rádio havia desligado o equipamento e ido dormir. Se ele tivesse permanecido em serviço apenas mais uma hora, centenas de pessoas poderiam ter sido salvas. A temperatura da água era de menos 2 graus Celsius. A maioria das pessoas que caíram no mar teve hipotermia em 15 minutos e perdeu a consciência em 30, mas elas poderiam ter sobrevivido se os botes tivessem voltado imediatamente para fazer o resgate, em vez de esperar que o navio afundasse completamente. Dorothy Gibson estava no bote número 7, o primeiro a ser lançado. Ela era atriz de cinema e sobreviveu contando sua história. Mas ela carregou uma culpa pelo resto da vida. Sabia que seu bote poderia ter levado mais pessoas. "A gente saiu meio vazio porque ninguém acreditava que fosse necessário", disse anos depois. "E você, o que faria se tivesse nessa situação? Confiaria na tecnologia e permaneceria no navio? Ou enfrentaria seus medos e desceria para o bote salva-vidas?" Às 2h17, o Titanic se partiu ao meio. O som foi descrito pelos sobreviventes como 1000 pianos despencando por uma escada. Mas o que aconteceu nos próximos minutos revela a verdadeira natureza humana em situações extremas. O reverendo John Harper estava voltando para casa com sua filha de 6 anos depois de pregar em Chicago. Quando o navio começou a afundar, ele colocou a menina num bote salva-vidas e ficou para trás. Nas águas geladas, ele continuou pregando para as pessoas ao redor até seu último suspiro. Anos depois, um sobrevivente disse que Harper o havia convencido a aceitar a salvação espiritual antes de ambos serem tragados pelo oceano. Mas nem todos agiram com nobreza. Joseph Bruce Ismay, diretor da White Star Line, e o homem que aprovou a quantidade insuficiente de botes salva-vidas, conseguiu embarcar num dos últimos botes. Ele sobreviveu, mas foi destroçado psicologicamente pela culpa. Passou o resto da vida como um recluso, atormentado pelas decisões que tomou anos antes da tragédia. A diferença entre heroísmo e covardia, naquela noite, foi medida em segundos de decisão. John Jacob Astor IV, um dos homens mais ricos do mundo, colocou sua esposa grávida num bote salva-vidas.
Quando perguntaram se ele podia acompanhá-la por causa da gravidez, o oficial negou. Astor acenou calmamente para a esposa e disse: "A viagem foi boa, querida. Espero que te veja de manhã." Ele tinha 47 anos e nunca mais foi visto vivo. Enquanto isso, a 58 milhas de distância, o Carpathia corria em direção ao Titanic. O capitão Arthur Rostron havia recebido o pedido de socorro e tomou uma decisão que salvaria 710 vidas. Ordenou que todos os aquecedores fossem desligados para dar máxima potência aos motores. O navio alcançou 17,5 nós, velocidade que nunca havia atingido antes. Mas ele chegaria tarde demais para salvar o navio, apenas a tempo de recolher os sobreviventes. Às 2h20, o Titanic desapareceu completamente. O oceano engoliu 1.514 pessoas. Mas aqui está o detalhe mais chocante. Muitas delas poderiam ter sido salvas se os botes tivessem voltado imediatamente. Violet Jessop estava no bote número 16. Ela era comissária de bordo e sobreviveu não apenas ao Titanic, mas também ao naufrágio do Britannic 4 anos depois. O silêncio depois que os gritos pararam foi mais aterrorizante que qualquer som que já ouvi, disse. Esse silêncio durou apenas 15 minutos, mas pareceu uma eternidade. Charles Lightoller, o oficial que interpretou Mulheres e Crianças primeiro, de forma mais restritiva, foi sugado para baixo junto com o navio. Mas uma explosão de ar dos dutos de ventilação o empurrou de volta para a superfície. Ele conseguiu nadar até um bote virado e organizou o resgate de outras 30 pessoas. Ironicamente, o homem que foi mais rígido com os protocolos se tornou um dos heróis do resgate. Mas para entender se era realmente possível escapar dessa tragédia, precisamos analisar os erros sistemáticos que foram cometidos. Primeiro erro: velocidade excessiva. O capitão Smith manteve o Titanic a 22,5 nós, mesmo depois de receber 6 avisos de icebergs na região. Por quê? Pressão comercial. A White Star Line queria bater recordes de travessia para competir com outros transatlânticos. O cronograma valeu mais que a segurança. Segundo erro, a ausência de binóculos no posto de observação. Os binóculos estavam trancados num armário, e a chave estava com um oficial que foi transferido antes da viagem. Frederick Fleet, o vigia que avistou o iceberg, disse depois que com binóculos ele teria visto a ameaça com pelo menos 30 segundos de antecedência, tempo suficiente para evitar a colisão. Terceiro erro: manobra inadequada. Quando Fleet gritou "iceberg pela frente", o primeiro oficial, William Murdoch, ordenou máquinas para trás e leme para bombordo. Mas essa combinação reduziu a capacidade de manobra do navio. Se ele tivesse mantido as máquinas em velocidade máxima e apenas virado o leme, provavelmente teria desviado completamente do iceberg. Quarto erro: regulamentações desatualizadas. As leis marítimas britânicas determinavam a quantidade de botes salva-vidas baseada na tonelagem bruta do navio, não no número de pessoas a bordo. O Titanic tinha mais botes que o exigido por lei, mas isso não significava nada em termos de segurança real. Quinto erro: treinamento inadequado. A tripulação nunca havia feito um exercício completo de abandono do navio. Muitos marinheiros não sabiam operar adequadamente os equipamentos de lançamento dos botes. Resultado: os primeiros botes demoraram quase 1 hora para serem lançados, quando deveriam ter levado 30 minutos no máximo. Mas o erro mais fatal foi psicológico: o excesso de confiança na tecnologia. Harland & Wolff, o estaleiro que construiu o Titanic, nunca disse que ele era inafundável. Mas a imprensa e a White Star Line promoveram essa ideia para fins comerciais. As pessoas embarcaram acreditando que estavam no veículo mais seguro já construído pelo homem. Essa confiança criou um fenômeno psicológico conhecido como bias de normalidade, a tendência de subestimar ameaças e assumir que as coisas vão continuar funcionando normalmente. Muitos passageiros simplesmente não conseguiam aceitar que o navio inafundável estava realmente afundando. Father Thomas Biles estava celebrando missa no convés quando o navio fazia seu mergulho final.
Dezenas de pessoas se ajoelharam ao redor dele para receber a absolvição. Ele tinha 42 anos e escolheu permanecer com os fiéis até o fim. Não tenham medo, dizia. Deus está conosco. Mas para cada história de heroísmo, havia também decisões questionáveis. Sir Cosmo Duff Gordon e sua esposa conseguiram lugares num bote que saiu com apenas 12 pessoas quando poderia levar 40. Mais tarde foi revelado que ele pagou 5 libras para cada marinheiro do bote, alegando que era para compensar seus pertences perdidos. Mas muitos interpretaram como suborno para não voltarem para o resgate. Ele sobreviveu fisicamente, mas foi destruído socialmente pela controvérsia. A diferença entre vida e fim naquela noite muitas vezes dependeu de fatores completamente aleatórios. Lucy Noel Martha Leslie, a condessa de Rothes, estava no bote número 8. Ela assumiu o controle do leme quando percebeu que os marinheiros estavam em pânico. "Eu sei como remar", disse, e organizou as outras mulheres para manter o bote estável nas águas geladas. Sua liderança salvou todas as 28 pessoas da embarcação. Às 4 da manhã, o Carpathia chegou ao local do naufrágio. O capitão Rostron encontrou apenas botes salva-vidas flutuando num mar de destroços. Não havia mais nenhum sinal do maior navio de passageiros do mundo. Os sobreviventes foram resgatados em estado de choque profundo. Muitos nunca mais conseguiram falar sobre aquela noite. Outros passaram o resto da vida contando suas histórias, tentando dar sentido ao que viveram. Eva Hart tinha 7 anos quando sobreviveu ao Titanic. Ela nunca mais conseguiu dormir completamente durante a noite. "Minha mãe sempre dizia que Deus não conseguiria afundar esse navio", lembrava. "Quando ele afundou, eu perdi a fé. Não em Deus, mas na capacidade humana de controlar a natureza." Então, era possível escapar da tragédia do Titanic? A resposta é sim, mas não da forma como as pessoas imaginavam. Se os binóculos estivessem disponíveis, se a velocidade fosse reduzida, se a manobra fosse correta, se os botes salva-vidas fossem suficientes, se a tripulação fosse bem treinada, se os protocolos fossem adequados. Qualquer uma dessas mudanças poderia ter evitado a tragédia ou reduzido drasticamente o número de vítimas. Mas a verdadeira lição do Titanic não é técnica, é humana. A tragédia aconteceu porque as pessoas confiaram mais na tecnologia que nos instintos básicos de sobrevivência. Escolheram o conforto da negação em vez da desconfortável realidade do perigo. E isso nos leva à pergunta final. Você acredita que isso poderia acontecer de novo? Em pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia avançada, será que ainda somos vulneráveis ao excesso de confiança? Me conta nos comentários o que você pensa sobre isso, porque a história do Titanic continua mais relevante hoje do que nunca. E se você achou essa história surpreendente, precisa ver o vídeo que eu já fiz sobre os túneis secretos do Vietnã. Clica lá e continua essa jornada pelos mistérios que moldaram nossa história.